Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura aqui no livro de Tiago. Nós vamos estar aprendendo na carta de Tiago, primeiro capítulo. Vamos percorrer todo ele nessa noite, mas para a leitura vamos ler apenas o primeiro versículo, que nos diz, a minha versão é a NVI, tá bom? Vai nos dizer o seguinte, a palavra do Senhor. Tiago, servo de Jesus e do Senhor, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Louvado seja Deus. Oremos pela palavra nessa noite. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, te pedimos, ó Santo de Israel, em primeiro lugar, misericórdia, perdão. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nessa noite venha em nossos corações fazer morada. Te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa visão espiritual, prepare o nosso coração como um terreno fértil para receber a Tua palavra, ó Deus, e que a Tua palavra possa ser alcançada e o propósito dela venha a ser realizado, tudo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. É assim, Deus, que oramos a Ti, te pedindo, em nome de Jesus, perdão para a glória de Teu nome. Nós dissemos amém. Irmãos, o tema dessa ministração nessa noite como nós já sabemos, as 3 grandes certezas a respeito de Deus. E como eu já falei, nós vamos aprender por meio de 3 pontos destacados nesse capítulo, 3 pontos, dividir assim ele 3 pontos principais, que é o primeiro ponto, do versículo 1 ao 12, a certeza da provisão de Deus. O segundo ponto, que já vai ser do 13 ao 19, ou ao 20, perdão, vai ser a certeza da bondade de Deus. E o último, do 21 ao 27, será a certeza da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, a leitura a qual nós vimos nessa noite, no primeiro versículo, Tiago, ele traz aqui a introdução, ele traz aqui a apresentação dessa carta. Ele descreve aqui quem é o autor. Todos nós cremos unanimemente que é Tiago. E ele descreve para quem essa carta ela foi endereçada. E nós cremos também que não foi apenas para aqueles irmãos nesse contexto, mas que ela também é para nós no nosso contexto de hoje. Louvado seja Deus. E importante sabermos e compreendermos que esse motivo, esse momento aqui, onde Tiago ele foi levantado para levar a palavra do Senhor, foi algo aqui que foi de Deus, foi a vontade de Deus, foi a soberania de Deus, foi o poder de Deus. Por quê? Porque o povo ali passava por grandes adversidades, grandes tribulações, grandes perseguições. Encontrava-se ali nesse momento uma igreja que amava a Deus, que obedecia a Deus e que por conta disso estava sofrendo uma grande perseguição. Perseguição qual eu e você hoje não estamos passando. A gente pode dizer em nosso coração, em nossa mente, glória a Deus. Mas
O pastor Tônia, quando nós conhecemos, todos nós aqui conhecemos, em uma ministração que ele ministrou lá na nossa igreja, na Cidade Verde, ele falou que isso é bom, porém também isso é ruim. Por quê? Porque é em momentos, irmãos, de grandes adversidades em nossas vidas, que a gente consegue descobrir e conhecer os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos do Senhor. Então, nesse primeiro ponto, a certeza da provisão de Deus, de tudo que Deus ele tem em nossa vida, ele vai nos dar o seguinte, no versículo 2 ao 4, vai nos dizer o seguinte, vamos ver a leitura. Meus irmãos, olha o que Tiago diz. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considere o quê? O motivo de alegria por passar por... Olha. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Louvado seja Deus. Tiago aqui, ele está fazendo o que ele está afirmando, irmãos, que o passar por provações é motivo de alegria e não motivo de tristeza. Há um propósito de Deus nas provações. Há um propósito de Deus nas adversidades. Há um propósito de Deus quando estamos no deserto. Eu estava vendo uma mensagem agora pela tarde, assim que cheguei do trabalho, que dizia o seguinte: o deserto ele não mata, mas ele é a escola de Deus para aperfeiçoar, para moldar os seus servos. E aqui é um contraste, né, que a gente vê. Naquele momento, aquele povo estava passando por quê? Por grandes perseguições. E agora vem Tiago e fala para esse povo que alegre-se. Alegre-se pelo fato de vocês estarem passando por perseguições, por provações. Por quê? Porque isso vai fazer com que a sua fé ela seja provada. Então, Tiago ele aqui nos dá esse motivo de passarmos por provações. E isso com alegria, pois aí está o grande propósito de Deus, que é de nos tornar maduros e íntegros diante dele. Tiago fala claramente, irmãos, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E o amadurecimento, ele não é de uma hora para outra. O amadurecimento do cristão, ele é e leva toda a sua vida de existência aqui na terra. Ninguém assim que nasce na fé, ele já se torna maduro. A palavra nos mostra que começamos a tomar o quê? Leite. Depois, aí se passa a quê? A se alimentar de um alimento um pouco mais forte. Uma pessoa,
pastora a qual nós congregamos, eu e minha esposa, há algum tempo, logo no início da nossa caminhada, ela falava dessa parte aqui, que a gente deveria comer, né, um caldo de mocotó, né? Que é forte. Ela comparava aqui a palavra dessa forma, como um caldo de mocotó. A palavra que é forte, para sustento, pirão. Muito conhecido nós nordestinos, né? Então, quando nós nos apresentamos diante de Deus, quando nós passamos por grandes tribulações, por grande adversidade, por grandes dificuldades, e isso passamos nós com alegria, isso nos amadurece. A gente vê também um grande exemplo em Jó. O livro de Jó, Jó fala para sua esposa, né, que naquele momento estava bastante fragilizada por todas as circunstâncias e situações que ali aconteceram com eles. E Jó falava o quê? Falou o quê? Nós aceitamos o bem de Deus, recebemos o bem de Deus, e o mal a gente não quer. O mal aqui que Jó fala não é o mal da maldade mesmo implícita em nossas vidas. Porém, ele está falando aqui de que aquela situação, naquele momento, naquele contexto, para eles poderia ser até mal. É ruim passar por provação? Quem é que gosta de passar por dificuldade? Levante a mão. Mas aquele momento ali era um momento de grande provação, irmãos. E Jó fala que aquele momento ali era um momento para quê? Para mesmo assim glorificar a Deus, porque ele sabia, ele entendia que os momentos de tribulações, de provações que ele passava, ele cria num Deus que provia, num Deus que guardava, num Deus que era presente. Louvado seja Deus. Versículo 5 ao 8 vai nos dizer: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Porém, peça com fé. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Nesses versículos, Tiago aqui vem chamar a atenção da falta de sabedoria e de fé na vida do cristão. O pastor, muito conhecido, eu creio que de todos nós, ou de alguns, é Luiz Saião. Para os que não sabem, talvez não saibam, mas Luiz Saião, ele é o tradutor da Bíblia, da NVI, essa a qual eu estou com ela. Então ele diz uma coisa muito maravilhosa aqui, nesse versículo 5. Ele diz o seguinte, olha só: sabedoria ela capacita a pessoa a enfrentar as provações com grande alegria. A sabedoria não é apenas a informação adquirida, mas o entendimento prático com implicações espirituais. Louvado seja Deus. Então, Tiago diz o quê? Se falta sabedoria a algum de vocês, peçam a quem pode dar, e que dá de bom grado. E sabemos, meus irmãos, que por
conta dessa falta de sabedoria em nossas vidas, muitas das vezes nós nos prejudicamos. Porque tomamos determinadas decisões que nos traz consequências que muitas das vezes são drásticas. E muitas das vezes a gente não consegue voltar atrás. Mas Tiago fala, nesse contexto, aquele povo que estava sendo perseguido, aquele povo que estava passando por ataques de todas as áreas, de todas as formas. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peçam a quem pode dar. Tiago aqui ele está incentivando seus leitores, aqueles irmãos, a buscar em Deus que nos concede tudo isso e de boa vontade. Muitos louvores aqui foram entoados a Deus, mostrando que Deus ele nos conhece e conhece até melhor do que nós mesmos. Deus ele nos sonda. Deus ele, antes de abrirmos nossas bocas e elevarmos a Ele nossa voz, Ele já sabe o que eu e você temos para falar, temos para pedir, temos para informar Ele. Mas mesmo assim, Tiago ele incentiva a buscarmos com fé, a buscarmos sem duvidar, pois aqueles que duvidam, ele diz aqui claramente, que são como as ondas do mar, levadas e agitadas pelo vento. E por isso, não recebem nada da parte do Senhor, porque são instáveis. Versículo 9 ao 11, Tiago continua falando aos irmãos. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Tiago aqui, ele trata de dois grupos. Vocês perceberam a leitura, entenderam a leitura? A leitura fala de quem? De um grupo rico e um grupo pobre. A igreja de Deus, a igreja salva por Cristo Jesus, ela não é composta apenas por pessoas de baixa renda ou de pobreza extrema. Ela é composta de pessoas de todas as formas, de todos os aspectos, físico e financeiro. Não entra no céu, não entrará no céu nem por mérito ou por vontade própria, aqueles que são mais bonitos, aqueles que são mais bem feitos de corpo, aqueles que são mais inteligentes, não, aqueles que são mais ricos, ou pelo menos aqueles que são mais pobres, em uma situação humilde. Não é essa a questão. O que Tiago aqui ele quer tratar é que naquele momento havia um conflito entre esses grupos. Havia um conflito aqui entre eles. Entre uns grupos de irmãos que
ali se encontravam uma parte de uma classe mais rica e outra parte de uma classe mais humilde. E o que é que Tiago diz? Se quer alguém se orgulhar, se o irmão de condições é humilde, deve orgulhar-se, né? O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Ou seja, a gente vê claramente que há a possibilidade de uma pessoa humilde financeiramente, ela ser mudada, a sua trajetória ser mudada. E se isso acontecer, o que é que Tiago diz? Se esse vier passar por isso, se esse vier a ver nele riqueza, né? Mas ele deve o quê? Deve se manter-se, né, nessa posição de humildade. E o rico, o que é que ele diz? Se o rico deve orgulhar-se se por acaso vier ficar ou perder seus bens, vier ficar pobre ou perder seus bens. Irmãos, venhamos e convenhamos, sejamos sinceros. Hoje eu sou trabalhador CLT, né? Creio que todos os irmãos que aqui se encontram também. Qual é o mais fácil? A gente se alegrar com Deus nos presenteando com riqueza futuras, um bem-estar, uma vida, né, social, financeira confortável, e a gente se alegrar com isso, ou quem já tem uma vida confortável, perder e mesmo assim se alegrar. Sejamos sinceros. É mais fácil para a gente se alegrar, pois vamos passar a ter uma condição que a gente até sonha. Eu creio que todos sonham. Porém, se acontecer, devemos ser e continuar tendo nossas atitudes humildes diante de Deus e diante da sociedade. E o rico aqui, se ele encontra-se numa condição de riqueza, e agora passa a viver em uma situação humilde, tendo que virar um CLT, alegre-se também. Alegre-se. Porque, irmãos, tanto para o pobre quanto para o rico, o destino eterno não é aqui, nesse corpo de pecado. O destino eterno é com Cristo Jesus. É na presença de Deus, tanto para rico quanto para pobre. Nessas classes sociais, Deus ele vai trazer seus servos de todas essas classes. E Tiago ele diz que o que acontecia ali era conflitos e problemas e adversidades entre eles de entendimento, e mostra que isso está tanto o rico quanto o pobre susceptíveis a erros, a falhas e a fracassos. Mas em tudo devemos nos alegrar em Deus. Tiago mostra que tanto o rico quanto o pobre, eu já falei, eles estão susceptíveis a todo tipo de erros. Portanto, deve se humilhar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Versículo 12. Tiago continua falando aos irmãos, falando ao nosso coração nessa noite a palavra de Deus. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Olha que maravilha, irmãos. Olha que maravilha. Louvado seja Deus. Tiago ele destaca aqui que a felicidade da perseverança
E a sua recompensa, ela é o quê? A coroa da vida. É algo que eu e você ainda não compreendemos. É algo que eu e você, por mais que imaginarmos, não vai caber em nossa mente. Mas é uma promessa. É uma promessa. De quê? De que todo aquele que venha perseverar com alegria, depois de ser aprovado, ele receberá essa coroa. Nesta época, nesse contexto, eu creio que os irmãos sabem, havia jogos. E naquele contexto ali, o vencedor que chegava ali em primeiro lugar, até hoje, primeiro, segundo, terceiro, né? Até hoje isso aí perpetua de lá até cá. Porém, hoje com troféus, com valor financeiros, né, muito bons. Mas naquele momento era dada ali a coroa de flores, de plantas ali, ao vencedor, ao que se destacava. Essa coroa que era dada, que se recebia, era uma coroa que com o tempo ali se murchava e se acabava. Mas o contraste aqui que Tiago diz, que Tiago ensina, que essa coroa que Deus tem preparada para os que o amam, ela é incorruptível, ela é eterna. Receba do Senhor. Assim, irmãos, descobrimos nesses versículos a certeza dos propósitos de Deus. Deus tem propósito na nossa vida, que é de nos aperfeiçoar, que é de nos capacitar. E nesse propósito, quando nós formos aprovados, e com grande alegria, com grande satisfação, continuarmos em perseverança, receberemos dele a coroa da vida. Uma aplicação para nós nessa noite. Devemos confiar no Senhor, porque os propósitos dele, eles não são irrevogáveis. O que Deus prometeu, ele há de cumprir, ele há de realizar em nossas vidas. Louvado seja Deus. No segundo ponto, a certeza da bondade de Deus, vamos continuar a leitura, verso 13 ao 15, que nos diz: Tiago continuando falando aos irmãos. Quando alguém for tentado, aí agora Tiago vai falar de tentação, de pecado. É muito bom falar de coisas boas. Mas pecado é algo que não é falado muito nas igrejas. Arrependimento de pecado não é falado muito nas igrejas. Muitas lideranças evitam de falar sobre pecados, com medo de perder seus membros, com medo de perder as ovelhas. Só que nós que estamos na frente da obra do Senhor devemos entender uma coisa: as ovelhas não é nossa, as ovelhas é de Deus, é de Cristo Jesus. Portanto, temos que ter a responsabilidade primeiro para com o pastor dos pastores. E aí, trazer para a igreja, trazer para as ovelhas, um alimento sadio. E esse alimento sadio está na palavra. Então, Tiago aqui agora começa a falar o seguinte: quando alguém for tentado, porque naquele contexto ali havia, e no nosso contexto hoje também há, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta.
Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado após ter se consumado, gera a morte. Tiago nos mostra, irmãos, claramente aqui, aonde nasce e onde de onde vem a origem do pecado. Vem de onde? O versículo 14 diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. O pecado, irmãos, para quem está nele, essa pessoa que aqui está, falava que para quem está vivendo nele, ele é bom. Mas, bem antes de nosso pastor Sóstenes falecer, ele falou o seguinte, ele não sabia que eu falava isso, mas ele falou: o pecado, ele não é bom para quem está na prática dele. O pecado, ele é uma desgraça na vida do ser humano. Por quê? Qual é o salário dele? Morte. Morte eterna. Separação eterna de Deus. Então, Tiago aqui, ele traz aqui aos irmãos que naquele momento, por passarem por provações, por passarem por grandes adversidades, eles iriam ser tentados. Irmãos, o próprio Jesus foi. O próprio Jesus foi. Então, irmãos, não tem como eu e você dizermos que agora que somos crentes, agora que somos cristãos, agora que fomos resgatados, agora que caminhamos, andando na presença do Senhor, nós não vamos ser mais tentados, nós não vamos mais ceder ao pecado, porque nós estamos mentindo para nós mesmos. Muitas das vezes a gente cede, sim. Muitas das vezes a gente é coerente com ele, muitas das vezes a gente quer abraçar o pecado, muitas das vezes a gente quer andar com ele do nosso lado. E se isso acontecer, Tiago diz aqui aos leitores, aqueles irmãos: olha, não ponham a culpa em Deus, porque não é culpa de Deus, não. Por quê? Porque não tem nada no pecado que seduza, que o atraia. Não tem nada no pecado que atraia a Deus. Deus é santo. Deus não se contamina com o pecado. Ele não anda em comunhão com o pecado. Porém, o pecado ele age na vida de quem? Na nossa. A Bíblia diz o quê? Então, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Primeiro nós temos o desejo no nosso coração de algo, por alguma coisa, seja por adultério, seja por roubo, seja por assassinato, seja por mentiras, seja por fofoca, seja por negligenciarmos as verdades, a palavra de Deus. Isso nasce primeiro em nosso coração. Ele nos seduz. E quando somos e estamos seduzidos por ele, o que acontece então? Ele é concebido e dá à luz. Ele acontece, ele ocorre de fato.
E se isso acontecer, de maneira alguma, podemos dizer que a culpa é de Deus, ou que a culpa é de algum de nossos irmãos, ou de algum de nossos parentes, ou de algum de nossos familiares. Porque é nossa mesmo. Quando Adão pecou, Adão disse que a culpa era de quem? Da mulher que Deus deu para ele. Ele culpou, primeiramente, a mulher, segundo, ele culpou Deus. A mulher porque o seduziu e Deus porque deu a mulher a ele. Mas ele, de forma alguma, de maneira alguma, assumiu a sua falha, o seu erro. Não, Senhor, perdão, a culpa é minha, a culpa é toda minha, a culpa foi minha. Então o pecado ele tem sua origem dentro do coração do homem. Seu castigo, ou seja, sua recompensa é a morte. Deus, por sua vez, não pode ser tentado. Deus é santo em sua essência, em sua natureza. Por isso, não há nada no pecado que atraia a atenção de Deus para cometê-lo. Mas em nós há. Por isso o pastor Sóstenes falava, o pecado é uma desgraça na vida do ser humano. O pecado nos traz separação para com Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, tão rico em misericórdia, como nossa irmã em oração falou aqui, que se não fosse isso, já teríamos sido tragados vivos. Já teríamos sido lançados no inferno, onde seria, de fato, nosso lugar. Mas por grande amor e misericórdia dele, ele nos tirou de lá para a glória do seu santo nome. Versículos 16 ao 20, Tiago continua falando aos irmãos. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. A fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do Senhor não produz a justiça de Deus. Tiago, ele chama aqui a atenção dos crentes, dos irmãos, naquele momento que passava por grandes adversidades, passava por grandes perseguições. Ele chama a atenção deles para aquele que era perfeito, para aquele que é perfeito, para aquele que é o Pai da luz, para aquele que é luz. Quem é esse? Deus. Meus amados irmãos, não se deixem enganar.
Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de quê? Vem de quem? Do Pai da luz. Quem é o Pai da luz? Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, a perfeição é atributo de Deus, somente de Deus. A bondade é atributo de Deus, a luz é atributo de Deus, e somos nós regenerados, alcançados e agora injetados na família da fé. Glória a Deus. Os irmãos aqui passaram por grande tribulação, os irmãos, e Tiago está a encorajar aquele povo. Tiago está a encorajar aqueles irmãos, que não viessem fraquejar, mas que viessem confiar em Deus, viessem buscar em Deus, constante perseverança. Por quê? Porque Ele nos gerou, porque Ele não muda em sua decisão, não volta atrás em sua palavra. Ele é o único que pode dizer: eu decreto e está decretado. Eu faço e está feito. Haja e assim aparece. Ele é o único. Ele é o único. E nesse contexto aqui era difícil e precisava de pessoas, de irmãos, que viessem da parte de Deus encorajar aqueles que estavam passando por grandes adversidades, por grandes tribulações, por grandes dificuldades. Irmãos, eu não sei o que os irmãos aqui estão passando. Eu não sei o que vocês estão vivendo, vocês não sabem o que eu vivo, o que minha família vive, que passa. Mas Deus sabe. E Tiago diz àqueles leitores que Deus, Ele nos gerou pela palavra de sua verdade, a fim de que nós fôssemos como o primeiro fruto de toda a sua criação. Pelo poder da palavra de Deus, Ele nos criou para sermos, como foi falado aqui, primeiro fruto de sua criação. Assim, Tiago, irmãos, dá a receita para que a justiça de Deus, ela venha a ser perfeita. No versículo 19, ele diz o quê? Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam tardios, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Por quê? Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Assim aprendemos sobre esta certeza da bondade de Deus. Uma aplicação para nós. Os nossos pecados, ele fere a santidade de Deus. O pecado é uma desgraça na vida do homem. Ele fere a santidade de Deus. Mas a justiça perfeita de Deus, a justa justiça perfeita de Deus, é Cristo Jesus. Justiça de Deus. Último ponto, certeza da palavra de Deus, verso 21 por diante, 21, ele vai dizer o seguinte: portanto, livre-se de todas as impurezas moral e da maldade que prevalece, olha só, viu?
E aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Tiago chama a atenção a respeito de quê? Da impureza moral. E convida o quê? Aos cristãos, aos leitores, aquele povo nesse contexto, nessa época, a apegarem-se a quê? A palavra que a eles já foram implantada, que a eles foram pregada, que nela eles venham estar enraizada. Por quê? Porque, infelizmente, qualquer um de nós estamos sujeitos, qualquer um de nós, a impurezas morais em nossas vidas. Em oração, nossa irmã aqui também falou sobre adultério, falou sobre pornografia, falou sobre outras coisas, e isso são pecados morais na vida do ser humano. Irmãos, não devemos nos enganar. Se a Bíblia nos exorta, é porque Deus sabe que precisamos ser exortados para andarmos em sua presença. Como íntegros. Louvado seja Deus. Então, Tiago fala aos irmãos, apegue-se à palavra da salvação. Versículo 22 ao 25 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Tiago agora traz um contraste aqui a sermos praticantes no que nós aprendemos da palavra de Deus. A não sermos apenas como um homem, como uma pessoa que diante do espelho se olha, se arruma e após sair dali esquece o que viu. Eu creio que os irmãos, todos os irmãos que aqui se encontram, antes de vir para a igreja, devem ter passado na frente do espelho, né? Tem irmã ali que já riu. A gente se arruma e vai para frente do espelho para ver como é que nós estamos. Mas, o irmão já olhou a barba, né, irmão? Falar em barba, irmão, tem um irmão lá na nossa igreja, lá, irmão Tiago, que esteve aqui essa semana, né, que ele falou que quando eu ministrei essa ministração, que eu dividi lá em cada 3 pontos, também nesses 3 pontos eu fiz o subtópico. Aqui eu estou trazendo um resumo, tá? Lá eu trouxe mais aprofundado. Aí nesse momento o irmão falou na minha barba, eu lembrei dele. Ele disse que teve na frente do espelho, mas esqueceu que tinha ido olhar na frente do espelho. Aí depois, no tempo, ele disse, foi minha barba que eu fui olhar. É assim a gente, irmãos. Tiago chama aqui a atenção dos leitores, a nossa atenção, a sermos praticantes da palavra de Deus. Não apenas ouvinte. Porque se formos apenas ouvintes, somos como um homem. Qualquer um de nós que chega na frente do espelho se olha, né? As mulheres se olham, vê se falta maquiagem aqui, se borrou ali, mas logo depois esquece.
logo depois esquece. Então Tiago, ele diz que o homem que observa a lei do Senhor, ele tem uma recompensa por observar essa lei. Ele tem uma recompensa por praticar a palavra do Senhor. Ele tem uma recompensa por praticar a verdade do Senhor. E qual é a recompensa? Que é feliz e tranquilo em tudo que fizer. Em tudo que fizer, irmãos. Louvado seja Deus. Do 26 ao 27, Tiago continua exortando a igreja, exortando ali aos irmãos, que em meio a tantas dificuldades, que em meio a tantas tribulações, eles venham, além de ser praticante da palavra, eles venham a ser verdadeiros religiosos. E que religião é essa? Vamos dar continuidade na palavra aqui. Qual é a religião que ele aqui fala e que essa vem agradar a Deus? Ele diz, versos 26 ao 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Aí ele diz, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixem corromper pelo mundo. Olha a seriedade de tudo isso aqui. Tiago agora, irmãos, ele fala mais sério, ou não deixa de falar sério, porque todo o contexto aqui traz vários pontos como alegria, ponto como certeza de Deus estar conosco, ponto como arrependimentos, ponto como perseveranças, mas aqui ele ataca, ou seja, ele mostra e expõe a falsa religiosidade. Pessoas que se denotam ou que querem ser religiosos demais, perfeitos demais diante de Deus, mas que não têm controle na língua. Irmãos, isso é complicado. Isso é complicado. E como eu falei, irmãos, se a palavra de Deus nos adverte, se Tiago estava advertindo aqui nesse contexto aquele povo, sejamos sinceros, se Tiago tivesse no nosso contexto hoje, vendo o que ele vê, vendo a displicência da igreja, vendo as faltas, as dificuldades dos irmãos, vendo a falta de compromisso, o que seria, o que era que Tiago iria falar? Vendo que muitos irmãos levantam contendas, fofocas, intrigas, muitos se diz, ou se mostram, ou aparentam ser pessoas tão religiosas, mas não tem controle de um membro, um pequeno membro, que poderia botar um zipzinho e manter calado. Muitas das vezes, irmãos, a gente fala algo para um parente, para um irmão, para um amigo, para o nosso pastor, para a igreja, que não deveríamos falar. Controle próprio, domínio de nossa língua. Muitas das vezes aparentamos ser algo que muitas das vezes nós não somos. Ou muitas das vezes nós aparentamos ou evidenciamos ser um servo verdadeiro do Senhor.
mas que tem momento que a nossa língua nos trai. Tem momentos que a gente não controla. Tem momentos que a gente não tem sabedoria no que vamos dizer, no que vamos falar. Tem momentos que a gente não se importa se o que vai sair da nossa boca vai machucar, se vai ferir. Isso acontece. Se está aqui, se Tiago, se Deus chama a atenção, é porque naquele contexto existia. E no nosso contexto de hoje, será que isso existe? Sejamos sinceros. Tiago, irmãos, ele está mostrando aqui a hipocrisia daqueles que não têm controle em sua própria língua. Ele está mostrando assim qual seria ou qual é a religião ou a atitude correta daqueles que servem a Deus e que agrada a Deus. Que está no versículo 27, que é a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Irmãos, no nosso contexto hoje, o que está sendo mais fácil é se corromper com as coisas do mundo. Infelizmente, meus amados irmãos, o que tem sido mais fácil para nós hoje é nos corrompermos. Mas a palavra que nos adverte. Tiago termina esse capítulo 1 advertindo a igreja como agradar a Deus e se precaver ou não se corromper ou não se moldar com o sistema maligno que há nesse mundo, o qual muitas das vezes a gente, infelizmente, se deixa corromper. Assim aprendemos sobre a certeza, o último ponto, que é a certeza da palavra de Deus. Uma aplicação para nós nesses versículos. A prática da palavra de Deus e a hipocrisia da religiosidade nos mostra o quanto somos falhos e carentes de Deus. A palavra expõe escancaradamente nossas falhas, nossas incapacidades de agradar a Deus como deveríamos agradar. Mas também ela nos traz ao nosso entendimento sobre suas verdades. E assim devemos colocar em prática. E seremos assim felizes e tranquilos em tudo o que nós venhamos fazer. E tudo o que nós venhamos fazer, que venha ser para a glória de Deus. Assim, irmãos, aprendemos, resumidamente, como eu falei aos irmãos, eu ministrei esse primeiro capítulo, e cada ponto aqui trouxe um tempo grande, e eu enxuguei e simplifiquei para que nós viéssemos entender esse capítulo, esse contexto, e o que Deus quer falar conosco. E como o nosso pastor Sóstenes dizia no nosso discipulado, o que Deus está falando comigo hoje? Agora, o que é que eu vou fazer de posse disso? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos levar para casa debaixo de seu poder, de seu grande amor, que Deus
em sua rica misericórdia, nos conceda sempre de sua amorosa e grandiosa e generosa graça. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, encerrar.